Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, primeiro livro do Antigo Testamento. Você vai abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, do verso 5 ao verso 13. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 8, do verso 5 ao verso 13. Todos amém? A epígrafe do texto diz assim: o centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo de meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem, sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Pai celestial, Senhor amado, Pai bendito e santo, amado Deus, Senhor, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor, porque a tua palavra, ela é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Senhor, ela vai aonde eu não posso ir, ela faz, Senhor, o que nós não podemos fazer, ó Pai. E neste momento, eis aqui, Senhor, a tua noiva, eis aqui, Senhor, pessoas que estão acompanhando este culto, através, Senhor, destas plataformas. Sim, Senhor, e agora rogamos a Ti, Senhor, para que Tu possas, Senhor, falar a cada coração, a cada vida, Senhor, e que não seja eu, Senhor, aleluia, mas que o Teu Espírito Santo possa me conduzir. Torna, Senhor, a minha mente, o meu coração, Senhor, cativa o Teu Espírito Santo, Senhor, e como ministro da Tua palavra, e pautado na autoridade que há no Teu nome, nós repreendemos agora do nosso meio, repreendemos, Senhor, através, Senhor, destas redes sociais, aleluia, toda tentativa do inferno de aprisionar, Senhor, de tornar cativa esta mente, todo espírito de incredulidade, de distração, seja repreendido agora na autoridade e no poder que há no Teu nome. Senhor, fala com o Teu povo, Senhor, que eu possa ser, Senhor, um porta-voz dos céus, Senhor, por misericórdia, é o que nós te pedimos, e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, irmãos. Eu costumo dizer, e os irmãos já ouviram isso diversas vezes, eu não sou pregador. Estou aqui por misericórdia e graça do Senhor. E eu quero ser apenas uma caixa de som, né, pastor Gustavo, essa noite. Passar aquilo que o Senhor falou comigo essa semana. Na verdade, há 2 semanas, quem esteve aqui na escola dominical pela manhã? Quem não veio, perdeu.
Nossa escola dominical foi uma bênção, foi algo do céu, tá? E eu falava isso hoje pela manhã, eu não sei se com os irmãos são assim, é assim, mas muitas das vezes, lendo a palavra, eu leio aquele texto e paro, estaciono em um texto, e fico alguns dias meditando nesse texto. Eu tenho certeza que você já ouviu inúmeras pregações com base nesse texto, que eu vou ministrar hoje. Esse mesmo texto, ele se encontra também no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, do verso 1 ao verso 10. O Evangelho de Lucas também é um evangelho sinótico, e que há uma repetição. É claro que Lucas aqui vai dar um enfoque um pouquinho diferente, e nós vamos dar uma passeada, na medida, vou tentar abreviar, mas eu tive a confirmação quando a irmã das dores, que me antecedeu aqui, louvou esse hino. Eu não sei se você prestou atenção no que a irmã das dores louvou, e eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Você não precisa me responder, mas qual a motivação para você estar aqui hoje? Qual a motivação por você ter adentrado por aquelas portas ali hoje? Talvez você esteja aqui essa noite porque você foi convidado. Talvez você esteja aqui essa noite à busca de um milagre. Diversas são as motivações para você estar aqui hoje. Gostaria que a sua motivação para estar aqui essa noite fosse adorar ao Senhor, independentemente das circunstâncias que você esteja vivendo nesse exato momento. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, eu daria o seguinte tema: deixa Jesus entrar na sua casa. Deixa Jesus entrar na sua vida. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei se você já leu esse texto aqui. E eu sei que eu não vou pregar nenhuma heresia aqui não, tá, irmãos? É porque muito se fala sobre a fé desse centurião, né? Nós vamos ver aqui, o Evangelho de Lucas, ele é um pouquinho mais minucioso, e nós vamos ver, primeiro, essa figura do centurião, ele constituía, segundo alguns teólogos e historiadores, a espinha dorsal do exército romano. Por quê? Cada legião de soldados em Roma, haviam cerca de 6.000 soldados. E cada centúria, eram cerca de 60 centúrias, com 100 soldados, cada uma dessas centúrias. E o centurião ficava a cargo do centurião comandar, era um oficial do exército romano, e a ele cabia a tarefa de comandar esse grupo de 100 homens, de trazer disciplina, de trazer coesão a esse exército. E se você parar e meditar nesse texto, você vai ver algo interessantíssimo. Aqui no Evangelho de Mateus, esse centurião, a Bíblia vai dizer, Mateus vai dizer que o centurião vai até Jesus. E chega, e nós lemos isso aqui, e vai pedir um milagre para ele. Não. Para o servo dele. E o servo aqui, no contexto bíblico, é um escravo, que no Império Romano, levava em consideração o escravo, ele se aproximava muito de um animal, de uma coisa, de um objeto, não havia direitos. Atitude louvável essa, né, missionário Dinei? Solidário, ele foi à busca de um milagre, não para ele, para o servo dele. Estava paralítico e atormentado, violentamente atormentado. Mas o Evangelho de Lucas vai dizer, depois você pega lá, Lucas capítulo 7, do verso 1 ao verso 10, vai dizer que esse mesmo centurião, ouvindo falar de Jesus, ele manda os anciãos irem até Jesus, à busca desse milagre. E Jesus, ao receber esse convite, ele caminha
até a casa do centurião. Só que o que acontece? Quando Jesus está no caminho, quase chegando na casa, depois você lê lá, esse mesmo centurião, pastor Fábio, agora pede os seus amigos para irem até Jesus. E diz a mesma coisa que ele diz aqui no Evangelho de Mateus, ele vai dizer lá em Lucas: não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. Pede os seus amigos para pedir a Jesus que não entre em sua casa. E depois, mais à frente, ele vai dizer: eu não sou digno de ter contigo sequer. E meditando, me debruçando sobre esses dois textos, eu chego à seguinte conclusão: de que esse homem era um homem bom, era um homem de fé. Inclusive o Evangelho de Lucas vai dizer que, apesar de ser gentil, apesar de trabalhar para o exército romano, ele inclusive cooperou, construiu uma sinagoga judaica. Lucas vai dizer isso. Era uma pessoa acima da média. Mas ele não quis que Jesus entrasse na sua casa. Você parou para pensar nisso? Sabe o que o Espírito Santo falou comigo, meditando sobre esse texto? Nós estamos vivendo um tempo como esse. As pessoas não querem relacionamento comigo. Estão lotando os bancos da igreja, à espera de um milagre, à busca de um milagre. E Jesus está procurando relacionamento. Amém? Eu quero que você vire para esse irmão que está do seu lado, você vai falar assim, ó, pode gritar, se estiver muito longe, por causa do isolamento, você vai virar e falar assim, ó, o milagre é consequência. O milagre é consequência, pastor Fábio. O milagre, ele advém do relacionamento comigo. O milagre é consequência do relacionamento comigo, irmã Carla. Você vai ver aqui, eu quero que você depois medite nesse texto, irmãos, porque é algo tão tremendo, sabe por quê? Porque nós vemos no Novo Testamento cerca de 12 pessoas em que Jesus entra na casa. Em todas elas, a vida foi mudada. Você quer ter uma mudança de vida? Ou você quer manter um relacionamento à distância com Jesus? Porque Jesus, ele te respeita. Você pode até receber um milagre. Sabe por quê? Por causa da fé. Como o centurião recebeu. Jesus não precisou nem ir na casa, liberou uma palavra e o servo foi curado. E ele faz, porque ele é o dono da vida, ele é o dono do milagre, ele tem controle de tudo nas mãos dele, ele faz. Só que você vai virar para esse irmão e falar assim, ó, só que Jesus quer mais. Jesus quer mais. Eu falei para você que ia trazer uma palavra aqui revelada. Eu tenho certeza que você já ouviu inúmeras mensagens com base nesse texto. Inúmeras. Não estou aqui querendo trazer uma visão deturpada, não, era um homem bom. Recebeu o milagre, recebeu. Agora, por que Jesus não entrou na casa dele? E Jesus? Se Jesus quisesse entrar na sua casa hoje, ele seria bem recebido? Jesus seria bem recebido? Eu vou aqui, eu falei 12, né? Eu vou listar aqui 3 exemplos de 3 casas que Jesus entrou. Primeira casa, anota aí, Evangelho de João, capítulo 2, verso 1 ao verso 11. Sabe aonde que foi essa casa aqui? Foi o primeiro milagre, o casamento em Caná. A Bíblia vai dizer que Jesus e seus discípulos e a sua família foi convidada para essa festa. Só que o vinho acaba, pastor Fábio. E o vinho aqui simboliza a alegria. Eu não sei o que você está vivendo no seu casamento.
talvez o vinho tenha acabado, talvez a alegria do seu casamento tenha acabado. Você vai convidar Jesus? Você vai convidar Jesus para entrar no seu casamento? Você vai convidar Jesus para entrar na sua casa? Primeira casa, foi esse casamento aqui que estava acontecendo. Segunda, Jesus trouxe o que nessa casa aqui? Alegria. Alegria. Se na tua casa não há alegria, convide Jesus para entrar na sua casa essa noite, porque Ele irá trazer alegria à sua casa, Ele irá trazer alegria ao seu casamento, ao seu lar. Sabe por quê? Primeira coisa que Jesus faz, pastor Gustavo, é botar tudo no seu devido lugar. Ele faz como ninguém, Ele é o carpinteiro por excelência. Sabe aquela madeira torta? Bota no plumo. Não existe causa perdida para Jeová. Não existe. Comece a profetizar. Você pode, eu estou ministrando essa palavra aqui, talvez você esteja dizendo aí, é porque você não conhece meu marido, é porque você não conhece o meu filho, é porque você não conhece a minha esposa. Só que eu não conheço, mas Jesus conhece e conhece como ninguém. Eu não conheço, mas a minha Bíblia diz que foi Ele que gerou o seu marido, a sua esposa, o seu filho. E lá no Evangelho de Mateus capítulo 10, ele vai dizer que sabe quantos cabelos tem na cabeça, quantos fios de cabelo. Segunda casa que Jesus entra e traz cura, sogra de Pedro. A Bíblia vai dizer, está lá, Lucas, Evangelho de Lucas capítulo 4, 38 e 39. A Bíblia vai dizer que chega lá, a sogra de Pedro está febril. Jesus trouxe cura. Eu não sei se você está à espera de uma cura. Eu não sei o que você veio buscar essa noite. Mas lembra do que eu falei? O milagre é consequência. Deixa Jesus entrar primeiro. Sabe por quê? Ele precisa ajeitar as coisas antes. Ele precisa colocar tudo no seu devido lugar. Ele deixa que ele coloca, ele faz como ninguém. Não queira ajudar não. Quando a gente vai ajudar, a gente atrapalha, irmão. Terceira casa, casa de Levi. Esse texto aqui é tremendo. Eu vou até pedir o irmão Denis, projeta aí, Lucas capítulo 5, 29 a 32, é o chamado de Levi. Levi é Mateus o publicano, aquele que cobrava impostos ali, era odiado. Os cobradores de impostos trabalhavam para o Império Romano, eram odiados pelos judeus. Só que Jesus chama, e ele segue Jesus. E sabe o que ele faz? Vamos ver aqui. Ele prepara um banquete para receber Jesus, missionário de Ney. Ele prepara um banquete para receber Jesus. E Jesus é bem-vindo na sua casa física, na sua casa espiritual. Você tem glorificado ao Senhor através da sua vida, através do seu corpo, através do seu comportamento. Jesus é bem-vindo. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e ali havia uma multidão de publicanos e outros que estavam à mesa. Mateus captou, pastor Gustavo. Eu estou com Jesus e não abro. Jesus é a coisa mais preciosa que eu tenho. Eu não posso abrir mão de Jesus. Eu não posso abrir mão de Jesus, pastor Fábio, sabe por quê? Porque tudo passa, a Bíblia diz que é tudo vaidade, irmã, socorro. Vai tudo passar. O seu carro vai ficar aí. O seu cargo vai ficar aí. A sua casa vai ficar aí.
O seu trabalho vai ficar aí. E você tem banqueteado com Jesus? Tem? O que Jesus representa para você? Vamos ficar de pé? Eu já vou concluir, pastor Fábio. É a hora, já são quase 7h10. E eu vou cantar um corinho aqui. Eu queria que você cantasse comigo. E à medida... Hoje eu vi que tem algumas pessoas aqui diferentes. E talvez você tenha passado por essas portas, tenha sido convidado esta noite. Já ouviu falar de Jesus. Esse centurião já tinha ouvido falar de Jesus. E provavelmente notícias boas, porque ele tinha uma fé em Jesus. Reconhecia a autoridade do mestre. Porque falou assim, ó, eu sou um homem sujeito à autoridade, eu sei. Se eu mandar, acontece. Se eu fizer, acontece. Ele sabia que Jesus... Talvez você tenha entrado aqui por essas portas essa noite e tenha até falado assim, eu conheço Jesus, já ouvi falar de Jesus, eu sei que Ele faz, eu sei que Ele acontece, eu sei que Ele é dono de tudo. Só que Ele quer ser mais na sua vida. Você quer o milagre, ou quer Jesus, ou quer os dois? Eu quero os dois. Eu tenho vivido milagres na minha vida. Se eu fosse escrever um livro do que Jesus já fez na minha vida, é luta? É muita luta. Mas é uma luta, uma vitória. Uma luta, uma vitória. Uma luta, uma vitória. Enquanto eu louvar aqui, se tiver alguém que queira Jesus hoje, para Jesus ir lá na sua casa, entrar na sua vida, você vai vir à frente. Eu não vou chegar perto de você e eu vou orar. Eu vou orar por você. Você vai ver que a coisa vai mudar, sabe? Vai mudar. Agora, se você quiser continuar do jeito que está, você pode continuar do jeito que está, porque Jesus, Ele é educado. O diabo, ele entra na tua vida, bota tudo de perna para o alto. Agora o Espírito Santo é um cavalheiro. Ele só vai fazer se você permitir. Você não é um robô, você tem escolhas.